Questão 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo? Nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espírito da natureza daqueles dos canibais, ou lhes são ainda inferiores. Claro que toda regra tem uma exceção. Às vezes um espírito pode encarnar em certo meio para de alguma forma, mesmo sofrendo graves agressões daquele grupo por ser extremamente diferente, ele traz algum tipo de progresso. Então, essa natureza do ser em buscar as afinidades, lembra que nós falamos também? As famílias se reúnem por afinidade. Ah, mas a pedagogia da culpa e do medo diz que as famílias se reúnem para pagar, para sofrer as consequências do mal. Não, as famílias se reúnem por afinidade. Assim, os canibais se reúnem, né? Os canibais ou aqueles que ainda não se horrorizam em se alimentar da carne do próprio do ser humano, esse tipo de espírito ainda está num estágio mais primitivo. Eles naturalmente vão ou ser instintos ou se modificarão com contato com outros grupos sociais ou por encarnação de alguns espíritos que possam vir ali, né? Mas não é, quando ele fala não nascem, é porque não é uma coisa corriqueira. Isso eu estou falando aqui de uma questão excepcionalíssima. Então, por exemplo, quando um espírito, a gente fala muito dos exilados, né? Um espírito exilado, ele vai para um mundo, ele vai encarnar com grupos muito ainda aquém moralmente. Então, ele seria ali quase que acharia aqueles seres como monstros selvagens, etc. Então é nesse sentido, mas a ordem natural é a afinidade daqueles seres ali de conviverem, e a lei de justiça também. Então, a gente só tomar cuidado, não, ele falou, ele contrariou o livro dos Espíritos, nós estamos ampliando, né? Quando ele fala ali não nasce, parece que é uma regra absoluta, é impossível, né? Tomar cuidado com a palavra tudo, sempre, impossível. Porque a gente está aqui aprendendo, então a gente está refletindo sobre as possibilidades. Kardec vai comentar. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre nossos selvagens representa um progresso, como o progresso para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigassem a fazer correr sangue. Não podem, pois, não pode pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só gradativamente avança. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa da barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivesse meio de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? Então essa é a questão importante. Essa dinâmica, Deus sabe exatamente o momento em que aquele grupo carece ou já está preparado para alguns progressos. Então
não existe uma lei, não, como Kardec trouxe ali, essa relativização, né? Ah, os antropófagos da Terra podem ser muito mais evoluídos que certos grupos primitivos de outras encarnações. Então, esse seria quase que um missionário se encarnasse naquele. E eles, de lá para cá, estariam quase que, vamos dizer assim, estranho no ninho. Então, todas essas questões das dinâmicas das encarnações são importantes. Às vezes, o que nós julgamos ser brutal, às vezes não é tão assim. Ah, os selvagens são os inferiores. Os selvagens, a palavra selvagem que não se usa mais, né? Os povos originários, a gente não pode comparar os povos originários de hoje com os povos originários de 500 anos atrás. Então, hoje nós estamos num nível, num estágio muito diferente. Então tem que se levar em conta todas essas coisas.